Eu sou Leila Donária e esse é o meu podcast Todo Mundo Pode Entrar. Um espaço seguro para falarmos sobre qualquer assunto, especialmente sobre inclusão. Portanto, seja bem-vindo. Aqui, todo mundo pode entrar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está vendo esse podcast ou se você está vendo ao vivo aqui comigo. Eu queria agradecer todos os nossos amigos, os nossos seguidores que têm feito desse programa um sucesso. Eu estou muito, muito feliz e honrada em poder falar sobre tantos assuntos. E hoje não poderia ser diferente. Hoje eu vou falar com uma pessoa que eu estou querendo trazer aqui desde o primeiro episódio. Uma pessoa que eu conheci num acaso. A gente já vai contar como que a gente se conheceu, mas foi num acaso da vida e eu sei que esse programa vai ser muito especial. Mas antes de começar, eu quero fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 1,60 de altura, eu sou branca, cabelos pretos longos, hoje tá um pouco enrolado aqui com babyliss. Eu tô levemente maquiada, usando um brinco que é uma esfera, bem grudado na orelha, uma camisa estampada de laranja e preto. Atrás de mim tem uma folhagem, tem uma parede cinza com alguns detalhes, cinza bem escuro. E ao meu lado uma estante decorada com livros e uma TV onde está a logo do meu programa Todo Mundo Pode Entrar. E aí, a pedido, eu vou descrever o meu convidado, que é o Otto. Otto, seja bem-vindo. O Otto é uma pessoa autista. Além disso, o Otto é formado em letras em inglês. Ele também é doutorando. Tá para terminar seu doutorado, né, Otto? Sim. Doutorando em línguas, como é que fala? Estudos da linguagem. Estudos da linguagem. E ele também é dono, CEO, professor de um projeto lindo que é o Inglês Musical. Eu vou audiodescrever o Otto a pedido dele. O Otto é um homem alto, pardo. Ele tem o cabelo bem curtinho. Ele tá usando um óculos preto. Ele tá usando uma camiseta cinza. E mostra o símbolo, Otto. O símbolo é de Inglês Musical, que é o projeto dele. Além disso, ele tem uma jaqueta preta. Atrás dele tem algumas folhagens e uma parede branca. E ao seu lado, uma estante decorada. E a mesma TV no meio, ao centro, com a logo do meu programa Todo Mundo Pode Entrar. E nós estamos aqui sentados, um de frente para o outro, com cada um, né, tendo o seu microfone numa mesa de madeira. E vamos começar esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser incrível e que vai ajudar muitas famílias de crianças e muitos autistas adultos também. Otto, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado esse convite, viu? Eu fiquei muito honrada e feliz. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando contigo, falando para o teu público. Agradeço a todo mundo que está trabalhando aqui também. Estamos gravando no feriado, olha só que legal. Exato! E também agradeço a tua audiodescrição, porque eu pedi exatamente por isso. Porque, por favor, faça, e você fez brilhantemente. Então, agradeço desde já. Com o maior prazer, Otto. Gente, eu conheci o Otto, eu fui dar uma palestra, a gente estava lembrando aqui agora, né, Otto? Eu fui dar uma palestra na letras, no setor de letras lá da UEL, aqui que é a universidade da nossa cidade. E o Otto estava me assistindo, gente. E é uma enorme responsabilidade para mim, que não sou uma pessoa com deficiência. Sou mãe de uma criança com deficiência, né? Vivo o capacitismo, não diretamente na minha pele, né? Mas na pele do meu filho. E eu preciso ter voz para falar por ele, porque ele ainda é uma criança. E, enfim... E sempre que tem uma pessoa com deficiência na plateia me assistindo, pra mim, a opinião daquela pessoa vale assim... Eu não sei nem explicar, vale muito, vale muito. E quando uma pessoa com deficiência fala pra mim, Leila, eu amei a sua palestra, eu gostei muito do que você falou. Não precisa nem falar que amou, mas eu gostei muito do que você falou e foi muito relevante.
eu sinto que eu tô no caminho certo. E por isso também esse programa é tão importante para dar voz para essas pessoas com deficiência, porque eu não tenho esse lugar de fala. Eu quero poder usar, né, isso que eu tenho hoje para dar voz a essas pessoas com deficiência. E aí, no final dessa palestra, o Otto veio falar comigo, né, Otto? E eu me lembro, e agora ele tava me lembrando que ele me elogiou e falou assim: olha, eu gostei muito, né, do que você fez. E a gente trocou ali os Instagrams, né, no dia. E aí eu falei, gente, quando eu tiver um podcast, eu já estava com essa ideia, eu vou chamar esse rapaz, ele é muito mais novo que eu, né? Esse jovem rapaz, para conversar comigo. Porque ele tem, vocês vão perceber ao longo desse podcast, uma lucidez incrível, assim, sabe? E aí eu quero que você comece esse momento contando a sua história, Otto. Como é que foi? Como é que era o Otto criança? Como é que foi essa questão até você chegar no diagnóstico? Bem, o Otto criança, eu entendo que tenha sido engraçado. Eu acho que essa é uma boa definição. Boa. Porque desde que eu me reconheci no mundo, eu me reconheci por meio das linguagens. E eu comecei a me expressar também por meio das linguagens. Então, eu lembro que com 3 anos eu cheguei pro meu pai e falei, aqui tá escrito Cláudia, né? E aí, ele olhou assim e falou, ele tá com uma revista na mão. Depois ele me contando. Ele já reconheceu o símbolo da revista. E aí, ele fez que era Cláudia, assim, mas todo mundo estranhou, porque falou, isso parece leitura, né? E daí ele, e aqui, o que tá escrito? E aí eu respondi, e aqui? Eu respondi. E aí eles olharam e falaram, esse menino tá lendo. Parece aquela propaganda de TV, sabe? Ele tá lendo! E aí foi bem assim. E eu comecei a ler, comecei a estudar já na época, escrever e a tocar instrumentos e... Detalhe, conta pro pessoal que você tem um ouvido absoluto. O que é ter um ouvido absoluto? Gente, olha só, nós temos aqui uma pessoa de ouvido absoluto. Conta, Otto. Quando comecei a tocar, eu comecei a tocar já exercitando essa capacidade de identificar as notas musicais por meio do meu ouvido. E com o tempo, eu fui aprendendo a relativizar essas notas. E aí existe um conceito que a gente chama de ouvido relativo, que é quando você consegue comparar uma nota com outra e relativizar para encontrar qual é a nota e representar ela por meio de um instrumento. Mas com o tempo, eu comecei a identificar automaticamente. E aí o meu ouvido se tornou absoluto em termos de conseguir identificar notas, representar, tanto por meio da voz quanto por meio de instrumentos. Legal. E aí, enquanto criança... quando na época tinha o jardim, vocês devem ter pego o jardim, né? Jardim Sim. de infância, algumas pessoas, que hoje em dia seriam os níveis de P4, P5. E fui para a escola, né? E odiei, falei, eu não quero nunca mais voltar. Já sei tudo que tem aqui. A questão não era nem tanto saber o que estava acontecendo. Na verdade, eu acho que eu não sabia. Esse é o problema. E isso é legal falar porque muitas crianças, às vezes, podem estar passando por situações semelhantes ou até mesmo adultos que passaram podem se identificar. Eu não conseguia compreender... E eu acho bonito isso, porque eu tenho um aluno atualmente com o qual eu trabalho exatamente isso. Eu não conseguia compreender as funções daquilo que estava sendo trabalhado na escola. Sim. Porque, por exemplo, a gente trabalhava cantigas de roda. E aí tinha palma, 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 pé, pé. E eu ficava pensando, 4x4, a batida tá seguindo uma métrica... Mas as crianças estão cantando tudo errado. O que está acontecendo aqui, Jesus? Nossa, e essa professora dando risada o tempo inteiro? Não tem nada engraçado aqui. E eu ficava refletindo acerca dessas coisas. E eu me lembro... Era um mundo estranho para você. Eu me lembro de algumas dessas experiências, mesmo sendo há um certo tempo atrás, porque algumas delas foram... muito marcantes em termos de eu falar, eu não quero voltar para a escola. E aí eu saí chorando, a minha mãe me levar em outra. Daí eu saí chorando, a minha mãe me levar em outra. E eu lembro que era um movimento desgastante para minha família também, porque eles falavam, esse menino não vai parar a escola nenhuma. E a gente pode fazer um parênteses aqui, Otto. O que teria sido diferente? O que hoje você, com todo o conhecimento que você tem... Como que você poderia ter sido recebido de uma maneira diferente? Que você conseguisse se manter ali naquela escola? O que precisaria
Você consegue identificar algo que, de repente, pudesse fazer com que aquele momento fosse mais agradável ou menos difícil? Ou é difícil para você pensar nisso? Não é difícil pensar porque, graças a Deus, ele me honrou com a oportunidade de estar atuando na educação. E desde os 11 anos, porque eu comecei a dar aula de violão na Escola da Família, na escola na qual eu estudava também, o que para mim foi uma grande oportunidade de ajudar no setor público, né? E então eu consigo pensar graças a isso, a essa possibilidade de atuar na educação. E eu entendo que o que ocorria era que, à época, a escola ela não conseguia entender a inclusão. Porque eu estou falando de 1999, 2000, que eram anos em que a gente ainda não estava próximo a uma lei brasileira de inclusão que foi assinada e estabelecida em 2015, a partir de 2015. Então, a época que nós tínhamos era muitas vezes crianças que apresentavam sinais de comportamento atípico, de algum transtorno ou de alguma dificuldade de aprendizagem, e essas crianças, elas tinham que se adaptar ao contexto. E eu não vejo uma falta de cuidado dos profissionais ou uma falta de carinho por parte dos profissionais, tanto que eu me lembro do nome de todas as professoras que eu tive e da representatividade delas para mim. Mas eu entendo também que elas fizeram o melhor dentro das condições que elas tinham. E atualmente a gente tem tanto profissionais na área de coordenação, direção e no Ministério da Educação, quanto profissionais em sala de aula que estão sendo um pouco mais preparados. Eu ainda não entendo que estejam atingindo aquilo que nós esperamos e que eles podem, mas que se nós trabalharmos informações, se o governo nos ajudar, se os governos tanto federais quanto estaduais e municipais ajudarem com formações e capacitarem esses profissionais, a gente vai caminhar ainda mais. Mas eu já vejo um pouco mais de possibilidades para as crianças atualmente e eu fico feliz por isso. Legal você falar isso, sabe, Otto? Porque, assim, a gente, inclusive, gravou um podcast já e vamos gravar um próximo sobre inclusão escolar, onde a gente realmente fala do que falta ainda. Falta muita coisa. Mas é legal também a gente trazer esse olhar dos avanços, né? Porque, apesar de estarmos caminhando, nós começamos, né? Em algum momento, isso vai melhorar, né? Isso tende a melhorar muito. Olha a comparação que o Otto tá fazendo de anos atrás para agora. Ele sentiu na pele, ele enxerga melhora. Então, eu acho que a nossa luta, ela não é em vão, né, Otto? E essa lei, ela é muito importante para o Brasil. Então, que a gente possa também valorizar os avanços, né, e entender todas essas mudanças que já aconteceram e não apenas criticar o que não existe ainda, né? Obrigada por você ter falado isso, muito importante. Sim, eu acho que é um movimento necessário, porque quando a gente demanda, a gente tem que entender que estamos demandando, estamos exigindo direitos, estamos conversando sobre demandas e direitos que as pessoas com deficiência têm. E ao mesmo tempo, é recente. A Lei Brasileira de Inclusão é muito recente, né? De 2015. E eu estava me referindo à minha infância, ali no final dos anos 90, na virada para 2000, quando eu tinha 5 anos. E era bem diferente. E a gente vê que essas diferenças elas vão surgindo. Nós tivemos diferentes governos, né, nesse período, enfim. Eu acho que é bem legal pensar nisso, né? Legal. E aí, quando eu passei, né, dessa fase do jardim pré e comecei a entender o mundo, eu também entendi que o meu pai tocava. Meu pai era músico. E que eu gostaria de vê-lo mais, que eu gostaria de estar mais tempo com ele, porque ele sempre foi muito legal. E você não tinha, só um parênteses, você não tinha diagnóstico ainda, né? Não. O pessoal percebia alguma coisa diferente, a família, só conta essa parte aí. Uhum. Como eu não ficava muito tempo com meu pai, eu brincava muito com os meus tios, os irmãos dele. E os meus tios, eles brincavam às vezes, sabe? Nossa, parece autista. Nossa, esse menino... E porque à época isso era algo pejorativo para a sociedade. Mas os meus tios, eles não estavam sendo malvados comigo. Eles estavam usando algo para me zoar. O que à época... vamos fazer uma zoeira. Na época, o conceito de bullying ainda não era trabalhado. Então, era uma zoeira que eles faziam com o sobrinho do qual eles gostavam muito.
E eles falavam isso por conta de alguns comportamentos que eu apresentava. Algumas estereotipias, algumas ecolalias. Estereotipias seriam comportamentos muitas vezes relacionados à autorregulação, como, por exemplo, balançar as mãos ou até mesmo se balançar. Como eu não tenho transtorno de espectro autista em um nível de suporte que possa caracterizar severo, eu não estou fazendo isso agora. Então, eu consigo já me autorregular de outras formas, consigo ter pernas inquietas que as pessoas não veem, algumas coisas assim que eu vou fazendo. Uhum. E a época não, a época eu ainda não tinha conhecimento algum, eu nunca tinha escutado falar sobre o autismo. Então, o que eles falavam para mim era algo mais, nossa, eu não quero ter isso, o que eles estão falando? Uhum. E com o tempo, isso foi se perdendo, porque o meu pai começou a falar mais da música para mim, eu comecei a me envolver com a música. Então, nesse sentido, o papel da música foi muito legal, porque ele me possibilitou ir interagindo de outra forma, dentro de outros espaços, compreendendo algumas coisas que eram essenciais, porque o meu pai sempre me dizia, quando você estiver no palco, as pessoas têm que gostar de estar te vendo, porque muitas vezes elas pagaram para te ver. E eu fui entendendo essa função profissional e essa relação que existia dentro da música, e isso me ajudou a mascarar vários dos sinais de autismo. E isso foi muito cedo. Você tinha quantos anos quando você foi pro palco profissionalmente? Comecei a tocar com 11 anos profissionalmente, 11 anos. Sob muito protesto da minha mãe. Ela dizia, você não tem a característica desse meio. E eu realmente não tinha. Mas o contato com esse meio me proporcionou a oportunidade de me desenvolver linguisticamente e me comunicar de outra forma. Porque, como eu contei, eu comecei a ler e escrever com 3 anos. Só que isso não me ajudava muito na comunicação com as crianças da minha idade, em outros ambientes que não na escola, ou no meu espaço de escrita e composição. Uhum. Você já fazia suas composições muito, muito cedo, então, né? Esse mundo da música era meio que completo pra você, porque você ia desde tocar um instrumento qualquer. Eu perguntei, qual instrumento, Otto, você tocava dele? Qualquer um, né? Então ele tocava todos os instrumentos e você também fazia composições. Sim, eu comecei a compor antes mesmo de tocar, na verdade, porque eu tocava desde os 3 anos, assim, ganhei uma bateria quando eu tinha, acho que no meu aniversário de 4 anos, um pouquinho antes, mas eu não tocava bonito, na minha opinião. E aí eu comecei a compor e gravar. Eu gravei o meu primeiro disco quando eu tinha 7 anos ou 8 anos. Escondido de todo mundo. Eu me tranquei no estúdio lá que a gente tinha em casa, um estúdiozinho pequeno. E me tranquei lá e fiquei compondo. E aí eu saí com o CDzinho gravado no Nero, que eu queimei umas 20 mídias, né? Que na época a gente gravava CD, gente. E aí, sim. Eu queimei umas 20 mídias com que eu gravei errado. Meu pai até hoje não deve saber. E aí eu saí com o CDzinho que eu tinha gravado com algumas canções. E ninguém fazia isso na época, né? Não tinha os artistas mirins na nossa cidade, por exemplo. Eu não conhecia outras crianças que tocassem, não tinha acesso tão fácil quanto hoje que a gente consegue achar um artista no Instagram, não. Eu ficava gravando as coisas pra mim em casa, pra eu escutar, pra minha família escutar, enfim. A música era o seu hiperfoco? É o seu hiperfoco ou não? A época eu não sabia o que era hiperfoco, eu não entendia nada, mas eu acho que pode ter se tornado, porque para um menino que queimar 20 CDs assim, Sim. errando e ficar insistindo, é porque eu realmente estava com uma fixação por aquilo. Simplificando o termo hiperfoco, pessoal, é quando a gente tem algo sob o nosso foco e a gente acaba se perdendo um pouco naquilo. Muitas vezes com crianças isso ocorre com vídeos, com jogos. E comigo, por um tempo, eu acho que ocorreu sim com a música. Com alguns jogos ocorreu que eu não queria nem ir no banheiro. Minha mãe tinha que praticamente me empurrar para o banheiro, porque eu ficava jogando e não conseguia sair. E aí a música me ajudou nesse sentido. Apesar dos protestos da minha mãe, eu entendo que ela estivesse certa. Eu realmente hoje em dia falo, nossa, não sei se eu queria ter tocado no palco por tanto tempo, porque eu toquei por quase 11 anos. Uhum. Mas, com tudo que meu pai me falou e ensinou por meio da música, eu entendi como eu poderia agir no mundo de modo a conseguir estabelecer relações sociais. Hoje em dia eu tenho a alegria de dizer que eu tenho amigos, eu tenho
pais e mães de alunos que gostam de mim, eu tenho principalmente alunos que gostam de mim. E muitas vezes os meus alunos e os pais de alunos, mães de alunos, diretoras, enfim, as pessoas que me encontram em outro contexto, ou antes de uma aula, ou antes de uma palestra, elas falam: você parece que se torna outra pessoa quando você começa a ensinar. Porque quando eu começo a ensinar, parece que eu não tenho mais vergonha, parece que eu não estou mais incomodado com nada, parece que as coisas elas estão se desenvolvendo. Parece que eu consigo falar sem pausa, parece que eu não tenho nenhuma estereotipia, porque eu entro em uma... Eu assumo uma função da qual eu aprendi a gostar muito, e acredito que muito por conta das minhas experiências profissionais na música, muito por conta das pessoas que eu conheci na minha trajetória, e eu consigo exercer esse papel de forma segura. E tudo que eu faço dentro desse papel me traz segurança e me traz paz. Então, hoje em dia, trabalhando com o ensino de inglês musical, né, com desenvolvimento linguístico na língua inglesa e na linguagem musical simultaneamente, eu entendo que isso me traga uma paz e uma segurança para realmente ser feliz, para realmente interagir com as pessoas. Eu acho isso muito legal. Gente, eu tô até emocionada. Tô emocionada porque eu ia falar depois do inglês musical, mas eu já vou falar agora, antes da gente terminar de falar sobre o diagnóstico do Otto. Quando eu conheci o Otto, ele me falou: olha, eu tenho um Instagram e eu trabalho com inglês musical e eu queria poder dar aula para os seus filhos. Gente, e aí eu fui conhecer o projeto dele e eu fiquei apaixonada. Então agora, produtor, vamos pôr aqui na tela, eu quero apresentar para vocês esse profissional completo. Ele é completo, gente. Ele chega, hoje ele dá aula pra Bia, minha filha. Ela ama ele, assim, uma coisa surreal, assim, sabe? E aí tá aqui, a gente vai colocar aqui na tela pra vocês. Vocês estão vendo aí, ó, é Inglês Musical Oficial o Instagram do Otto. E eu quero colocar um vídeo aqui, pode... Esse primeiro vídeo aqui, professor Otto Ferreira. Olha isso, gente. Dá uma olhada o trabalho que o Otto faz com essas crianças. So you can keep me inside the bottom for riches. I am the closer to last me. You won't ever be alone. Gente, entrem nesse Instagram e deem uma olhada nos vídeos. É um mais lindo que o outro. O Otto chega com vários instrumentos. Ele leva o teclado, a bateria, como é que chama? Maculelê? Ukulele. Ukulele, enfim, e é lindo, e essas crianças aprendem inglês e música ao mesmo tempo. Então, assim, é um projeto que eu sou apaixonada. Minha filha, ela tá amando, a Bia já é musical, né? E ela tá amando as aulas com esse professor maravilhoso. E o jeito que ele fala sobre isso, você se encontrou nisso, né, Otto? Isso te deixa preenchido, né? Se eu puder mostrar uma coisa, o João consegue voltar ali para mostrar uma coisinha rapidinho? Consegue. Por favor, João, muito obrigado. Pode subir um pouquinho, por favor. Aqui nesse Instagram a gente tem alguns vídeos de crianças com transtorno espectro autista. Se você puder parar, por favor, agora, João. O primeiro vídeo da direita, exatamente nessa fileira em que você está com o mouse, é de uma dessas crianças. Autistas. E é muito legal ver a felicidade dele ali com a maraca, né? Como ele está interagindo. Que lindo! Que lindo! Eu acho muito interessante a relação dessas crianças com a música, né? E a criança também, da qual a gente passou o vídeo há pouco, ela... Quando ela tinha 3 anos, eu lembro que a mãe dela levou ela para um espaço onde na época eu trabalhava e falou assim... Olha, ela ama cantar, ela ama música. E aí ela entrou no espaço para fazer a aula e começou a chorar. E começou a chorar. E ela não queria participar, E ela foi embora.
E eu guardei esse momento, assim, porque era o meu primeiro ano de projeto. Eu tinha acabado de criar o Inglês Musical. E eu guardei esse momento e falei, nossa, eu queria eu queria conseguir vê-la cantando um dia, né? E alguns anos depois, acho que uns 6, 7 anos depois, a mãe dela a levou novamente e falou, olha, acho que agora ela consegue participar. E aí ela ficava tímida, assim, ela não conseguia cantar ainda. E eu trabalho com pareceres que eu elaboro acerca das crianças para eu entender alguns aspectos do desenvolvimento. E quando a gente percebe, por exemplo, numa criança como o menino que eu mostrei, a gente percebe nele, por meio do diagnóstico e também porque a gente tem um acompanhamento multiprofissional, as suas dificuldades, e a gente consegue focar em algumas dificuldades que são em virtude do transtorno do espectro autista. Mas quando a gente observa uma pessoa típica, muitas vezes essas dificuldades elas têm outras denominações que vão limitando a pessoa também. Sim. E eu falei, não, eu vou trabalhar para que ela consiga. E hoje em dia a gente tem esse vídeo, por exemplo, que como vocês viram na thumb, ela tá fazendo joinha, toda feliz. Sim. E a gente consegue perceber ela se comunicando. Então a gente viu uma criança típica e uma criança atípica. Uma criança com transtorno de espectro autista e uma criança sem diagnóstico. Uma criança que é típica, que consegue ter as vivências e se comunicar, mas que também tinha uma limitação em decorrência de uma vergonha, de uma insegurança. E o principal, como eu já te escutei falando e fico muito feliz por escutar uma mãe falando, é que a gente consiga entender que ambas as crianças, primeiramente, são crianças. Exato. Independente de uma ser uma menina e o outro ser um menino, os dois são crianças. Independente de uma ser típica e o outro ser atípico, os dois são crianças. E a gente parte desse ponto para compreender toda a relação que existe entre eles e também para compreender que há aspectos cognitivos, físicos, emocionais, e a gente tem que trabalhar todos eles para que a criança ela vá se constituindo e agindo em relação ao mundo, agindo e interagindo nele. Nossa, gente, uma aula de como dar aulas, de como ser humano. E sabe que uma coisa me chamou muita atenção e que eu quero dividir aqui com vocês. Na primeira aula do Otto com a Bia tava numa transição escolar, enfim, e ela tava com uma dificuldade em matemática. E daí o Otto virou pra ela e falou assim, isso ela me contou depois. O Otto já tinha me falado, mas ela me contou também. Ele falou, olha, você pode contar comigo pro que você precisar. Daí ela falou assim pra ele, mas assim, tudo que eu precisar? Dele, pro que você precisar? Ele dá aula de inglês musical pra ela. Ela virou pra ele e falou, então você poderia me ensinar a fazer contas com X? E, gente, ele ensinou, entendeu? Ele foi lá, ele parou a aula e ele ensinou a Bia. E a Bia aprendeu. Por quê? Porque ele é um professor nato, né? E ele tem esse olhar de carinho, esse olhar de cuidado. Então, assim, por mais professores com essa sensibilidade. E você acha, Otto, que tudo isso que você consegue oferecer hoje para os seus alunos, essa sensibilidade, esse olhar de acolhimento, é por conta de situações que você já viveu e muitas vezes não se sentiu acolhido como poderia ter sido ou não? Como é que você vê isso hoje? Eu entendo que quando eu penso na linguagem, por exemplo, eu penso sobre a perspectiva do interacionismo sociodiscursivo e do que existe como sócio-histórico-culturalismo, que vem de Vygotsky. Todos esses termos difíceis que eu uso, gente, é por causa da professora doutora Juliana Reichert Assunção Tonelli, que foi, por sinal, quem conversou contigo também. Arrasou. Um beijo, Ju! Um beijo! Depois eu quero falar uma coisa sobre essa Juliana, mas continua. E então, eu entendo que eu sou constituído pelas minhas relações sócio-históricas. Então, todas as vivências que eu tive, tanto que me trouxeram algo de bom, quanto que me trouxeram algo de ruim, elas me constituíram. Mas eu valorizo muito os encontros pessoais. Então, como eu disse, eu lembro do nome de todas as minhas professoras. Eu sempre adquiri o hábito de chamá-las de senhora, os professores de senhor. Muita gente não gosta, mas é um preço que se paga por conversar comigo. Eu vou chamar de senhor e senhora, porque eu entendo que essas posições elas precisam ser respeitadas. E assim como eu entendo que as posições de professores e profissionais que eu vejo com uma admiração tenham de ser respeitadas, eu entendo que as crianças também têm. E
eu não vou dizer que tive só experiências boas com professores. Eu tive professores e professoras que olharam para o que estava acontecendo comigo em muitos momentos e na época não sabiam que era em virtude do transtorno de espectro autista e não foram compreensivos com isso. Mas se eu tivesse que listar com um caderno, eu acho que o lado de experiências boas teria um milhão a mais do que o lado de experiências ruins, porque eu não consigo me recordar de tantas ruins. Então não é que eu não tive, mas é que elas não me marcaram da mesma forma. E quando eu olho para os meus alunos, quando eu olho para as crianças com as quais eu trabalho, eu vejo como se não tivesse um preço alto demais a ser pago para que elas estivessem bem. Então, eu olho para elas, sim, da forma que eu gostaria que tivessem olhado para mim. E eu acho que muitos olharam. Se tivesse que, novamente, mencionar, não acho que conseguiria mencionar, com exceção da Ju, estou falando no período de educação básica, eu não conseguiria mencionar um professor que olhou para mim que nem eu olho para os meus alunos. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que eu me desenvolvi a partir disso. Então, se o professor chegou a ponto B por mim, eu falei, eu consigo chegar até o C. Então, se eu vejo que o meu aluno, em uma terça-feira, está meio cansado, eu dou aula todas as terças, e nessa terça ele está meio cansado, eu começo a anotar mentalmente o meu parecer, e quando termina a aula, eu converso com os pais, converso com as mães, converso com quem for necessário, para poder entender o que está acontecendo no ambiente dele que modificou isso. Se eu precisar agir modificando o dia da aula, eu ajo. Se eu precisar entender se é o meu transtorno também, se é a minha dificuldade em função de ser uma pessoa atípica que está tornando aquele momento mais cansativo, porque dentro da minha rotina algo se alterou, então não é ele que está alterado, sou eu vou fazer isso também. Se eu precisar chegar para os pais e falar, eu entendo que ele esteja fazendo muitas atividades e talvez seja legal a gente dar uma pausa, eu vou fazer esse movimento. E eu vou tentar proporcionar àquele aluno ou àquela aluna o que eu gostaria sim que tivesse sido proporcionado a mim, que é um espaço de desenvolvimento seguro, como você tem aqui um podcast que é um espaço seguro. Naquele espaço, a gente consegue se desenvolver na língua inglesa e na linguagem musical. Aqui você consegue desenvolver conceitos, trabalhar de uma forma leve o que se relaciona à educação inclusiva. E assim, a inclusão, né? Não é só a educação. E em outros espaços as pessoas desenvolvem também outras coisas. E eu acho que quanto mais a gente caminhar na inclusão, mais a sociedade vai ter espaços seguros, o que eu acho muito importante. Muito, muito importante essa sua fala. E aí, uma outra coisa que eu queria te perguntar é quando você se entendeu como pessoa neurodivergente e quando veio o seu diagnóstico? Porque eu acho que foram momentos diferentes, né? Desde pequeno, então, você já comentou com a gente que você apresenta estereotipias, ecolalia, que são sinais clássicos do autismo. No entanto, o Otto foi uma criança que falou muito cedo, né? O que tem o estigma, né? De que o autista não fala. Não, gente, né? Existem níveis de autismo, existem crianças e crianças, adultos e adultos. Ninguém é igual a ninguém. Não dá pra gente colocar todos os autistas nessa caixinha aqui. Eles precisam apresentar isso pra ser autista. Não é assim que funciona, né? Então, o Otto, ele falava, né? Então, se comunicava, precisou ali ao longo da vida, muitas vezes, se adequar aos ambientes e aos lugares e conseguiu fazer isso, né? Então, lógico que a duras penas em muitas situações, né, Otto? Mas, assim, ele conseguiu tomar a mão dessa questão social, dessa interação social. Mas quando que você se entende como autista e quando que vem o seu diagnóstico? Eu me entendia como diferente. Eu acho que o princípio é esse. Em grande parte dos momentos durante a infância/adolescência, eu me entendia como diferente. E se entender como diferente envolve você analisar o ambiente e perceber que ninguém tem os mesmos padrões de comportamento que você, muitas vezes. E as pessoas com as quais você se identifica também, muitas vezes, acabam não sendo pessoas que costumam sair muito, que costumam se divertir muito. Elas têm outras diversões que geralmente não são expostas em meio à sociedade. Por exemplo, eu me divirto lendo. Eu não vou ficar lendo no meio da rua. Aí os meus amigos, eles soltavam pipa.
E eu nunca soltei pipa na minha vida. Eu nunca vi a menor graça em ficar olhando pro céu assim, ó. Então, eles falavam, vou soltar pipa, é mó da hora. E eu falava, não é não. Então, eu me percebia como diferente desde a infância, ali no processo da adolescência também. Mas a minha família... Meu pai sempre foi músico, a gente teve períodos em que ganhava bastante dinheiro e períodos em que quase não ganhava, porque como meu pai era músico, o músico ele tem picos, onde ele ganha mais dinheiro e onde ele ganha menos. E em função de não ter essa condição financeira muito alta, eu sempre estudei em escolas públicas, eu nunca fiquei frequentando espaços onde alguém pudesse olhar para mim e falar assim, esse menino é neurodivergente, ele é neuroatípico. Não, isso na época nem, na verdade, era considerado. E aí a minha avó, minha grande e saudosa avó, ela era uma pessoa fantástica, que estudava muito, e ela estava fazendo uma pós-graduação em psicopedagogia e estudando junto a uma mulher que disse para ela assim, tô gostando do que você tá falando sobre o teu neto, leva ele lá para Rubião Júnior, na Unesp de Botucatu, que a gente vai fazer uns testes. E, meu Deus do céu, que raiva que eu fiquei, porque toda semana eu tinha que ir pra Rubião pra fazer teste e colocava negocinho na cabeça e ficava escolhendo imagenzinha. E muitas vezes os pais e mães, os responsáveis, eles não percebem o quanto às vezes isso é desgastante pra criança. Na época eu tava na adolescência já, eu tinha uns 13, 14 anos e estava passando por esse processo para poder receber um diagnóstico que eu não entendia muito para que serviria. Até que... essa profissional, que era a que estava me acompanhando como supervisora, à época ela também estava cursando um mestrado e depois ela viria cursar o doutorado, nos quais eu também participei. Ela pegou e falou, olha, o que você tem são altas habilidades na área de linguagens, você tem também altas habilidades aqui em determinados campos, nesses outros aqui você está na média e tudo mais, mas você tem altas habilidades aqui, que à época estava passando pela mudança de denominação, o que viria a se tornar altas habilidades / superdotação. E o autismo não foi considerado. E hoje em dia, dando um salto gigantesco, eu consigo entender que o fato de eu ter passado pelos testes, por todos os procedimentos, após eu ter adentrado o mundo da música, após eu ter começado a entender como agir e interagir na sociedade, eu ter identificado que em diferentes ambientes eu preciso agir de diferentes formas, tudo isso foi me transformando como ser humano, essas experiências sócio-histórico-culturais, e me possibilitaram entender como eu poderia me comunicar melhor. E como o autismo, transtorno de espectro autista, ele afeta principalmente essas capacidades de comunicação, sociabilização e inserção na sociedade, isso acabou afetando também os meus testes à época. Sim. E eu passei muito tempo... Mascarou, né, Otto? Exato, mascarou. Eu passei muito tempo tendo facilidade para tudo isso. Posteriormente fui estudar na Unesp, continuei tocando e continuei... muitas vezes fingindo que eu era blá, 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 e tudo mais, porque eu via a sociedade gostando de pessoas que eram blá, 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 e eu falava, também você... Meu pai era a pessoa mais da hora do mundo, e eu falava, eu quero ser um pouquinho da hora também. E aí a gente pensava e olhava para as figuras de referência. Muitas vezes a pessoa com transtorno de espectro autista, ela busca uma referência, e por meio dessa referência ela vai tentando se moldar. E eu tive esses padrões de comportamento até que, após o falecimento da minha avó, eu estava em Córdoba, na Argentina, no intercâmbio que eu fiz lá, estudando espanhol, e minha avó faleceu muito rapidamente. Em um mês, assim, a gente descobriu que ela estava doente, ela acabou falecendo, a mesma avó que iniciou o processo de investigação do meu possível diagnóstico. E quando ela faleceu, isso foi quando eu estava com 26 anos, eu faria 27, eu aparentemente meio que me desregulei todo. Eu fui esquecendo coisas que eu sabia, fui tendo medo de coisas que eu não tinha e fui passando por situações que eu não havia passado ou que eu havia passado muito novo. E isso tudo acabou influenciando em mim de modo a me tornar uma pessoa menos sociável, menos propensa a interagir. E com base no que eu conheço de mim, aquilo era muito mais eu do que o que eu vinha sendo desde os 11 anos. Aquilo era realmente o Otto criancinha que sentava no estúdio e ficava escrevendo música e gravando. Então eu voltei um pouquinho a ser aquilo. Isso me prejudicou muito em meio à sociedade. Eu precisei parar de trabalhar, eu passei 2 meses sem trabalhar. Eu passei um período sem conseguir interagir com as pessoas. Eu acabei magoando pessoas que eu pensava que nunca magoaria.
a pessoa que me deu a primeira oportunidade profissional. Eu tive que dizer a ela que não poderia mais atuar na escola, no espaço onde eu estava atuando, porque eu não conseguia mais. Eu estava no Conselho Municipal de Educação à época, precisei sair. Então, tudo isso aconteceu porque eu não conseguia mais lidar com algo que eu não sabia o que era. E daí, quando eu passei pelo processo de investigação, aos 27 anos, eu descobri que isso tudo que eu não estava conseguindo lidar eram ansiedades, frustrações e um sentimento depressivo, uma situação de crises depressivas que estavam ocorrendo em função de eu não conseguir mais mascarar o transtorno de espectro autista e seus sinais, de eu não conseguir mais interagir como eu conseguia antes, porque eu tinha uma estrutura, um embasamento, um alicerce muito grande, e o ponto principal era minha avó, que estava junto, obviamente, com todos os outros membros da minha família, mas que se caísse uma pecinha era como um dominó, sabe? E aí eu tive que começar todo o acompanhamento psicológico e psiquiátrico para poder entender como eu poderia meio que reajustar o castelinho de cartas. Mesmo que agora não tivesse a rainha, colocando no devido lugar as cartas que eu poderia colocar para seguir, porque nós precisamos seguir, né? E independente de sermos pessoas típicas ou atípicas, é necessário que a gente tenha a capacidade de, em alguns momentos, se adaptar, porque as coisas elas não são iguais. Uma alteração, ela representa uma necessidade de adaptação. E eu entendo que isso seja um dos pilares da inclusão, principalmente no que se refere à escola. As adaptações, elas são necessárias. E a minha vida é um processo de adaptação atualmente. Cara, eu tô emocionada, porque... gente, eu fico pensando na quantidade de pessoas, sabe, Otto, que mascaram o seu diagnóstico a vida toda e são hoje adultos, né? E passam por um momento de dor, de perda, de alguma frustração imensa e entram, né, nesses quadros de depressão, de ansiedade e muitas vezes não sabem por quê, né? Eu acho que você teve muita sorte, né, de poder recomeçar e podendo ter em mãos esse diagnóstico que não muda quem o Otto né? Mas te dá ali as possibilidades de se entender como pessoa, né? Você vê dessa maneira, né? Você ter acesso a isso. Porque hoje em dia, no Brasil, tem muito isso. Agora é adulto, tem alguma coisinha e tá querendo diagnóstico de autista. Gente, não é isso. Olha esse relato do Otto, né? Eu queria saber o que o diagnóstico te proporciona hoje, assim, não só nas questões com a sociedade em si, mas com você mesmo, Otto com ele mesmo, sabe? Isso que você comentou e perguntou agora é muito importante, porque muitas vezes as pessoas pensam que há algum... Sinceramente, eu não consigo nem pensar no benefício, mas enfim, que há algum benefício em, por exemplo, buscar um diagnóstico. Graças a Deus, nunca ninguém conversou comigo nesse sentido, assim. Mas eu sei que outras pessoas sofrem com isso. Então, por exemplo, no meu caso, eu já era um adulto que tinha um projeto, graças a Deus, bem sucedido. Graças a Deus e a Alice e a GG. A Alice e a Angelina, eu vou até falar pra mãe de vocês, mostrar esse vídeo pra vocês. Foram duas aluninhas muito especiais que mudaram de cidade. E eu já tinha um projeto bem sucedido, atuava numa escola que pra mim é uma das melhores escolas que eu já vi na minha vida. Eu já era uma pessoa, em vários sentidos, realizada. E então... Quando começou esse processo de investigação, já depois que eu era adulto, eu não conseguia ver, assim, algo que não fosse o benefício de conhecer melhor a mim mesmo. Então, por exemplo, por eu já ter carteira, eu não tinha benefícios relacionados ao trânsito, fora, obviamente, o da vaga especial. Eu não tinha... várias coisas que uma pessoa que não tem a carteira de motorista ou capacidade de dirigir, enfim, poderia ter. Tinham vários elementos ali que eu nem pensava que existiam, que hoje em dia eu sei que são direitos da pessoa com transtorno de espectro autista. Então, tudo o que envolveu esse processo de busca pelo meu diagnóstico foi fundamentado por uma compreensão de mim mesmo. A minha irmã, Ana Flávia, Ana Ferreira,
Atualmente ela tem um Instagram falando de TEA, ela tem trabalhos que ela faz relacionados a isso, e desde sempre ela buscou uma investigação acerca dela mesma, trabalhando com profissionais, sendo investigada, e ela que fundamentou isso na nossa família, e ela começou a falar, olha, eu acho que você também precisava. E por meio dela, eu fui percebendo de novo esses comportamentos em mim, entendendo que eram relacionados a isso, e a equipe de profissionais que estava atuando junto a ela e junto a mim, era uma equipe que entendia que eu já era um menino que dentro da universidade tinha pesquisado o TEA, tinha entendido as características do TEA, só que eu nunca tinha olhado para mim. E muitas vezes a pessoa com transtorno de espectro autista, as pessoas acham que ela só consegue olhar para ela. Mas tudo vai depender do contexto sócio-histórico-cultural. Porque eu aprendi desde cedo que eu tinha que deixar os outros felizes, que eu tinha que me adaptar ao ambiente, que as pessoas tinham que gostar de me ver, tinham gostado de estar comigo. E eu levei isso literalmente. Por muito tempo eu levei isso literalmente. Então eu analisava e fazia estudos de casos relacionados ao transtorno de espectro autista, mas eu não parava para ver se em algum momento eu estava sofrendo com a hipersensibilidade, eu estava sofrendo com o excesso de ruídos, eu estava sofrendo... Não, eu não me importava muito com isso. Não que hoje em dia eu me importe. Se o Dr. Luiz assistir isso, ele vai falar, você ainda não se importa. Mas eu tento, pelo menos, me importar um pouco mais. Como se conhecer é fundamental, né? E aí você tava me contando uma história, né? Que você tava assistindo um jogo do Palmeiras. Conta pro pessoal essa história, porque eu achei importantíssima. Sim, Palmeiras é sempre importantíssimo. Ele é palmeirense roxo. Eu sou, e eu até tentei diminuir um pouco isso. E acho que consegui, graças a Deus. Mas eu estava assistindo a um jogo com uma amiga, grande amiga, e o meu pai. A minha mãe, ela não assiste mais porque ela é que nem eu, ela fica triste, assim, né? E aí o Palmeiras estava jogando mal, tomou um gol, assim. E aí tomou outro e tava jogando mal. E eu pensando, meu Deus, que coisa horrível. Você já tava sentindo que você ia desregular. Exato. Por um tempo eu tava reconhecendo que as coisas estavam horríveis, mas eu não sabia o que aconteceria. E aí, na hora que foi terminar o primeiro tempo e o time fez mais alguma coisa que pra mim era absurda com a bola, porque eu gosto muito de futebol e entendo um pouquinho, eu virei pra minha amiga e falei assim, eu preciso ir dormir. E aí ela olhou pra mim assim, meio assustada, né? Porque ela estava na minha casa, como que eu ia dormir? E falou, como assim? E eu falei, eu preciso ir dormir. Aí ela, não. E a partir daquele momento, na verdade, eu meio que desliguei o que seria um shutdown, pra quem tiver curiosidade de procurar shutdown em autismo. E eu nem consigo me lembrar o que ela falou. Eu consigo lembrar que a face dela e a face do meu pai, as expressões deles, eram de o que esse menino está fazendo? Porque não é um padrão de comportamento meu expulsar alguém da minha casa. E era meio que o que estava acontecendo ali. E aí ela chamou um Uber e eu a acompanhei até a porta, o que pra mim é um absurdo, porque eu teria que levá-la, dentro da minha perspectiva. Eu sempre fui uma pessoa que levaria uma convidada que tá na minha casa, levaria, enfim, eu faria o que fosse necessário, mas eu não falei nada. Ela chamou o Uber e foi, e eu não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo, porque mesmo reconhecendo os sinais do que estava acontecendo ali, que poderia ser um shutdown, que poderia ser um momento em que eu me desliguei e não conseguia agir e interagir dentro do mundo por conta do transtorno espectro autista, eu não conseguia entender, porque quando a gente passa por aquilo, muitas vezes a gente não visualiza. Só que nesse ambiente eu estava passando por isso junto a uma grande amiga e ao meu pai, que são duas pessoas que me conhecem bem. Uhum. E então, logo que eu consegui me regular após esse momento, eu a chamei via WhatsApp, conversei com ela, expliquei o que tinha acontecido. Ela falou, não, eu reconheci, acho que eu entendi. E posteriormente ela acessou a uns vídeos no YouTube, no Instagram e pesquisou um pouco sobre o que era e como acontecia. E ela falou, nossa, você ficou igualzinho essa imagem, mandou uma imagem assim. E as pessoas conseguem reconhecer porque existem alguns padrões de comportamento que são realmente comuns no que se refere ao transtorno espectro autista. Mas eu lembro do meu pai depois falando assim, cara, olha que absurdo que você fez e tal. Me repreendendo no sentido de tente não fazer mais. E realmente era algo que, pra mim, quando eu olho pra essa situação, é muito difícil eu me perdoar. Eu tenho uma dificuldade extrema em me perdoar quando eu erro. Se eu faço algo assim e falo, meu, isso daqui não foi bom o suficiente,
eu tento reparar de 14 formas diferentes e eu tenho dificuldade em decepcionar as pessoas. Meu psicólogo, ele fala pra mim, ele fala, cara, você tem que aprender que a decepção, ela é natural. E há várias pessoas com transtorno de espectro autista que elas precisam aprender que o palavrão é algo natural para a sociedade em determinados ambientes. Elas precisam aprender que as pessoas, elas se expressam da forma que elas acham corretas. Elas precisam aprender que, às vezes, uma pessoa vai cortar a fila. Tem alguns comportamentos sociais e algumas características dos seres humanos que são a maioria dentro da sociedade, que para nós elas são difíceis de compreender. Que para nós, a gente pode até imitar o comportamento, mas é muito... não é natural, sabe? Não é natural. Então, eu, por exemplo, não consigo falar palavrão sentindo conforto. Eu me sinto muito desconfortável se eu falo qualquer palavrão. E muitas pessoas nem desconfiam disso. Porque eu vou levando a fala e tentando me comunicar sem nunca precisar recorrer a isso. E se em um momento eu recorro, imediatamente eu me cobro sobre o que eu estou fazendo. Eu não consigo naturalizar. E existem casos piores que eu. Eu já tive contato com uma psicóloga que contou que ela faz exatamente esse trabalho. Ela vai, sei lá, durante a sessão, ela joga uma almofada no menino para o menino tentar falar alguma coisa que não seja, obviamente, uma palavra feia, mas que seja, por exemplo, caraca, alguma coisa assim, para ele poder se expressar de alguma forma que possa ser melhor aceita dentro da sociedade para que essa pessoa ela consiga se inserir. Porque muitas vezes tem coisas que para qualquer pessoa é normal, aceitável e pra gente é tipo, abominável, não posso fazer isso. Mas sabe, Otto, eu sonho com um mundo onde as pessoas possam aceitar vocês e qualquer outra pessoa exatamente como vocês são, sabe? Porque... Ai, gente, eu fico emocionada, mas... É muito difícil para mim ouvir, né? Como mãe, e aqui eu me coloco como mãe, né? Que os nossos filhos precisam, né? Às vezes, sair da sua essência, né? Para poderem ser aceitos pela sociedade, né? Então, assim, que a gente possa entender que cada ser humano é único e que cada pessoa vai ser como ela é e que ela possa ser livre e feliz, acertando ou errando algumas vezes, mas sendo ela mesma, né? Eu acho que essa deveria ser, né, a luta de todos, né? E eu espero que um dia você não precise falar palavrão e não queira nunca se obrigar a isso só para pertencer a uma sociedade, porque você não tá errado, né? Você é quem você é. E eu queria deixar esse recado aqui para nós, sociedades de pessoas muitas vezes típicas, né? Que fazemos sem pensar, porque esse capacitismo, essa situação, né, das pessoas terem que se mascarar, ela é estrutural para poder pertencer a lugares, a grupos, né? E é isso, a gente não tem que... a gente tem que pertencer como a gente é, né? Essa é a minha opinião. Exato, e muitas vezes a gente lida com isso porque uma das demandas terapêuticas de famílias eu quero que meu filho consiga participar mais da sociedade, eu quero que meu filho se sinta bem na sociedade. E eu quero que ele seja aceito em grupos porque ele precisa ser aceito em grupos. E o que é mais fácil, isso é o que muitas vezes a psicologia traz, porque é a solução da psicologia. A gente tentar modificar alguns comportamentos para que ele seja inserido. Porque modificar a sociedade toda é mais difícil. Então, a gente visualiza dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, o que você fala é o que seria ideal, que cada um pudesse ser como é, e que dessa forma a sociedade ela conseguisse aceitar essas características do indivíduo de modo a permitir que ele participe dela. Porque há comportamentos que vão ser agradáveis no indivíduo e há comportamentos que vão ser desagradáveis. Há comportamentos que vão ser compatíveis e incompatíveis. Mas há pessoas típicas que são inconvenientes em determinados momentos também. Há pessoas típicas que vão te desapontar. Mas para mim... uma das minhas principais dificuldades é essa. Eu não consigo compreender muito bem o fato de que eu vou desapontar as pessoas em determinados momentos. E quando isso ocorre, isso me desregula também. Então, é muito dolorido, mas eu acho que é importante nós
pensarmos que existem mães como você que já estão olhando para os filhos de modo a ver neles capacidades e dificuldades. E você tem, por um exemplo, ali 2 crianças que são completamente diferentes. Você tem filhos completamente diferentes, mas que existem similaridades entre eles também, além das diferenças. E a principal similaridade é que eles cresceram junto a ti, que eles tiveram vivências e dentro de uma casa, que eles tiveram oportunidades de aprender, conhecer e se desenvolver. E que você teve o olhar para eles e tem o olhar para eles de potencializar o que eles já têm de bom, como, por exemplo, você age em relação à Bia, trazendo essas vivências na música, no inglês, e potencializar isso que já há de bom, trabalhando também nas dificuldades, para que eles consigam crescer e não esconder essas dificuldades, mas sim aprender a conviver com elas e agir diante delas, vencendo limitações e barreiras diariamente, né? Como a gente precisa fazer, todos nós precisamos. Gente, sério, foi uma aula. Esse podcast pra mim foi uma aula, Otto. Verdade. Eu queria agradecer demais. Eu entendo, né, que não deve ter sido simples pra você vir aqui, né, ter aceito o meu convite. Mas eu quero deixar esse convite aberto a outras oportunidades e possibilidades. Eu tenho um carinho enorme por você sabe disso. E as nossas conversas, né, no WhatsApp, quando ele me dá as devolutivas. Ele é um professor impecável. E um ser humano, assim, impecável também. Então, eu fiquei muito feliz de te conhecer um pouquinho mais e de nós podermos levar essa mensagem, especialmente para autistas adultos que às vezes estão aí em algum momento difícil da sua vida e que às vezes sabem que são autistas, mas não têm um diagnóstico. Eu conheço autistas adultos que escondem os próprios diagnósticos. Então, assim, que a gente possa realmente lutar por uma sociedade onde as pessoas não tenham que se esconder, não tenham que se mascarar. Queria agradecer ao Otto, muito, muito obrigada. Agradecer ao pessoal do For You Studio. Agradecer ao nosso intérprete de Libras, Gabriel, toda a minha equipe do Leila Donária. E dizer que eu termino esse episódio com o coração bem quentinho, viu? Muito, muito, muito obrigada. Eu agradeço a você, Leila, o carinho é recíproco e agradeço também a toda a equipe trabalhando. Acho muito legal o trabalho do intérprete de Libras, muito massa mesmo. Então, parabéns a ele aí também, principalmente. Gabriel, nosso Gabriel. Eu tenho o Gabriel em vários lugares. Meu esposo, meu filho, nosso intérprete, enfim. Otto, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Não perca. E se você perdeu algum episódio, volta aí nas abas do YouTube para assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu comentário, curte os nossos vídeos, dá uma ajuda para que essas vozes dessas pessoas atípicas e de tantas outras pessoas que vão aparecer aqui nesse programa, Todo Mundo Pode Entrar, cheguem a mais e mais e mais lugares. Obrigada!